Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma palavra do Senhor. E eu quero falar um pouquinho sobre algo que todo crente conhece, que é o tempo de poda. Crente que é crente, cedo ou tarde passa pela tesoura de Deus. Mas eu quero falar sobre outra poda, que não é a poda de Deus. Eu quero falar sobre a tesoura de Faraó. A poda que não é de Deus, porque é de Deus eu sei que você conhece. Então, você já se sentiu podado? Sabe como é que você sabe quando a poda é sua, é de Deus ou quando não é? A poda de Deus é para fazer você crescer. A poda de Faraó é para fazer você... Como é que eu vou dizer? A poda de Deus é para fazer você diminuir. Faraó, ele quer fazer de você um bonsai. Você vai dar frutos, você vai dar ramas, mas você vai ser um bonsai, um frutinho pequenininho, uma plantinha pequenininha, quase um brinquedinho de Faraó. E é isso que eu quero que você esteja atento. E sabe quem já sentiu isso? Moisés. Moisés sentiu a tesoura de Faraó. Sabe? Moisés fala que quer sacrificar o povo no deserto e Faraó fala, não, vem pro Egito. No Egito tá tudo bem. Faraó fala, não, tá tudo bem. Só que não. Deus não queria que o povo adorasse no Egito. Deus queria liberdade. E no Egito eles não iam ter liberdade. Imagina, contexto politeísta. Quando chegasse a adoração e na hora que falasse, ouve bem Israel, só há um Deus, hã? E aquela galera toda lá do Egito ia ter que parar a adoração, ia ter que fazer boletim de ocorrência, ia ter que fazer DR com o Faraó, com o ministro de Faraó. E no final ia acabar a conversa. E Moisés percebeu a cilada. Faraó queria moldar a adoração a Deus, porque na verdade ele queria moldar o povo de Deus. Ele queria interferir, ele queria mandar, ele queria fazer um jogo de poder, sabe? Pode adorar, mas tem que ser do meu jeito. Você pode orar, mas tem que ser do meu jeito. Pode cultuar Deus, mas tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, então não pode ser. Pode fazer aqui, eu deixo. Eu deixo. Eu deixo. O templo é no coração do homem. Quem é Faraó para achar que ele manda no coração do homem? Então, para Faraó, isso era um joguinho de poder, sabe? Poder que ele porque desprezava os judeus. Mas o povinho, esses escravos aí, deixa eles adorarem, fala para eles adorarem aqui, tá tudo bem. Povinho inferior, nada. A história não diz que Moisés teve mesmo que adorar fora do Egito, e ele foi, e Deus fez o que ele precisava para adorar fora do Egito. Para desespero do Faraó. Porque Deus queria fazer seu povo crescer e prosperar. Deixa eu virar um pouquinho mais aqui. E o mais importante, ele queria libertar o povo para estabelecer o seu concerto, a sua aliança. Né? Deus tinha planos. E aquele contexto do Egito não estava no plano do Faraó. Primeiro que ali eles iam ser sempre, eles seriam para sempre escravos. E Deus não queria que eles adorassem sendo escravos. Talvez você esteja aí desconfortável com a poda, com essa tesoura de Faraó e com esse aramaço. A técnica de bonsai não é só a tesoura. Parte da técnica é pegar um arame e amarrar os ramos da árvore de maneira que ela cresça, aquela coisa bonitinha. É uma árvore que está toda amarrada para ela crescer assim, ela não cresce para fora, ela cresce assim. Ela é aramada para ela ficar pequena, assim como a poda não é para ela crescer, a poda de Deus é para crescer, a poda de Faraó é para cortar, é para diminuir, é para ficar pequena. Ele pode, porque assim, a poda pode matar a planta.
E a poda pode fazer a planta dar frutos, mas não é a técnica do bonsai. A técnica não é para morrer, é para dar frutos, mas fica pequenininha, um atrofiadozinho que dá um frutinho bonitinho, lindo bonsai. Mas você não é um bonsai de Faraó. Então, você tem a opção de fingir que está adorando a Deus no Egito? Tem. Afinal, você ouve Deus, né? Moisés ouviu Deus no Egito, uai. Dá para ouvir Deus? Dá. Só não dá para servir a Deus no Egito. Porque Deus quer, né? Pessoas livres. Quer que sirvam a um único Deus. E Faraó tem que ser seu Deus por definição. Então, não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e a Faraó. Não dá. Por definição, não dá. Então, e você tem, então, a opção de servir Faraó ou de trilhar o caminho do deserto com Deus. O deserto assusta? Assusta. Mas no deserto, quem é de Deus prospera e aprende. E tem mais, porque tem convivência com Deus. Aprende porque deserto é lugar de palavra, é lugar de convivência. É lugar de revelação do Senhor. Sabe? E você prospera lá porque tem um princípio que está ali em Provérbios 16:3, que é assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Sabe? No Egito, essa palavra não se cumpre. Por quê? Porque, para começar, Deus não aceita a consagração, Deus não aceita esse sacrifício. A gente fala de sacrifício como se o simples fato de você dar alguma coisa quer dizer que Deus aceitou. Deus não aceita tudo. Abraão teve que voltar em altares porque ele sacrificou e continuou andando. Só que Deus não aceitou. Aí ele foi, reedificou o altar. Aí Deus aceitou e aí ele voltou, continuou a caminhada dele com sucesso. Porque quando Deus não aceita, amigo, a derrota é certa. Não é, pensa que você está oferecendo, só pelo fato de você oferecer sacrifício, significa que Deus está aceitando. Não funciona assim. A qualidade e a motivação do seu sacrifício fazem toda a diferença. E se Deus não aceita sacrifício, se Deus não aceita sacrifício, não tem fogo. E se não tem fogo, não tem glória. Então, se você está incomodado com a poda ou com o processo de aramação do Faraó, saiba que de uma coisa: você não é um bonsai. Você não vai ficar minúsculo, tá? E você não é um brinquedinho na mão de Faraó. Você vai ouvir a voz de Deus. Deus vai estabelecer uma aliança com você. Você vai crescer, vai prosperar. Jó 14:7 fala o seguinte: porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta. Você vai dar ramos, ponto. Sabe, quem tem ramos tem frutos e quem tem fruto tem colheita. A palavra para ramos aqui é katser. É uma palavra que serve tanto para ramos quanto colheita. Então, o que o texto está falando? Cara, ele está falando de ramo, não é apenas um ramo. Então, de colheita. Vai dar ramos que vão dar frutos para que haja colheita. Então, ao cheiro das águas brotará e dará ramos e terá colheita como uma planta nova e viçosa, cheia de força para dar seus melhores frutos. Você vai ter colheita para você. Não fica no Egito, não se submete a Faraó, porque o que está em jogo é a colheita. A colheita é o que está em jogo. Então, sai do Egito porque Faraó, ele quer impedir seu testemunho, ele quer impedir a sua colheita. Sabe, a abundância, ele quer frutinho de bonsai. Agora, o que Deus tem para você são frutos gigantes como os frutos da terra de Canaã. Querido, eu vou encerrar porque a palavra hoje tem que ser rápida. Há esperança para você. Sai do Egito, encara o deserto na presença de Deus e na perspectiva da colheita. Vai para o deserto na perspectiva da colheita, porque lá tem a presença do Senhor que vai regar e ao cheiro das águas você vai brotar. Amém? Um grande beijo, fica na paz do Senhor.